Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Potencial de Equilíbrio Iônico, Equação de Nernst. Vamos falar a respeito desse ilustre biofísico alemão chamado de Walther Nernst. Gente, quem nunca teve medo da equação de Nernst? Eu já tive. Hoje eu vou mostrar para vocês que essa equação não é tão difícil quanto a gente imagina. Se você teve medo também da equação de Nernst, deixa aqui no comentário para a gente saber que você tem medo da equação de Nernst. Mas eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai ver que ela é mais simples do que você imagina. A equação de Nernst é tudo isso que vocês estão vendo na figura, onde o EK significa o potencial de equilíbrio de uma dada espécie iônica, o R seria a constante universal dos gases, o T, a temperatura absoluta, Z, a valência de um íon, E, a carga elétrica de um íon, A, o número de Avogadro, o colchete com potássio e um Ezinho seria a concentração iônica extracelular e, novamente, o colchete com potássio e um Ezinho, a concentração iônica intracelular. Gente, tudo isso daqui faz parte da famosa equação de Nernst. Mas para vocês nós vamos simplificar um pouco esta equação e ver a aplicabilidade dela para a neurofisiologia. Assim, gente, em geral, nós podemos utilizar a equação de Nernst da seguinte maneira, sendo o potencial de equilíbrio de uma dada espécie iônica igual a uma constante. Essa constante eu coloquei 58, que vai ser multiplicada pelo logaritmo da concentração externa de uma determinada espécie iônica, dividida pela concentração iônica interna da mesma espécie iônica. Eu sei que ainda está confuso, mas calma lá. Vamos devagar que nós vamos entender a tal da fórmula de Nernst. Turma, primeiro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é esta constante 58. Esta constante, às vezes na literatura vocês vão ver um valor um pouquinho diferente disso. A maioria usa 58, outros usam 59, tem até 60, 61. Veja só, essa pequena variação da amplitude desta constante não é um erro. Isso é determinado por alguns fatores e cada um dos pesquisadores adotam alguma temperatura, algum critério um pouquinho diferente para simplificar a equação de Nernst e usar uma constante. Então, reforçando, se vocês encontrarem uma constante com um valor um pouquinho diferente em relação ao 58, não se preocupe que não está errado. Depois, o que nós vamos ter? Essa constante ela vai ser multiplicada pelo logaritmo da concentração externa de um íon. Já aprendemos, já falei 1 milhão de vezes para vocês que os íons estão distribuídos de forma desigual entre o lado extracelular em relação ao lado intracelular de uma célula. O que os pesquisadores fazem então? Analisam qual o valor da concentração externa e também o valor da concentração interna de um determinado íon. Vamos colocar tudo isso em prática. Para isso, vamos utilizar um exemplo da distribuição iônica através da membrana neuronal do axônio gigante da lula. Veja só, os experimentos indicam que o íon potássio está concentrado no líquido intracelular com uma concentração de aproximadamente 400 milimols. Já no líquido extracelular, o potássio apresenta uma concentração de aproximadamente 20 milimol. Já o sódio, perceba o que acontece. No líquido, uma concentração de aproximadamente 50 milimol. No leque, uma concentração de aproximadamente 440 milimols. Por fim, o cloreto, no líquido, uma concentração de aproximadamente 52 milimol, já no leque, uma concentração de aproximadamente 560 milimol. De novo, gente, não há necessidade de decorar esses valores absolutos. O que nós precisamos saber qual espécie iônica está mais concentrada do lado de fora em relação ao lado de dentro de uma célula.
Isso nós temos que saber, os valores absolutos de forma alguma. Vamos utilizar como exemplo o íon potássio e aplicar este íon na equação de Nernst. Olha como que é simples, gente. Então vamos entender a equação. Aprendemos que a equação de Nernst vai determinar o potencial de equilíbrio para uma dada espécie iônica, no nosso caso o potássio. Isso vai ser igual a uma constante, colocamos o valor de 58, multiplicado pelo logaritmo da concentração externa de potássio dividido pela concentração interna de potássio. Olha o que eu fiz, gente. Peguei a concentração externa de potássio. Qual é a concentração? 20. Peguei a concentração interna de potássio. Eu encontro o valor de 0,05. Então, olha como que ficou agora a equação de Nernst. O potencial de equilíbrio para o potássio é igual a uma constante 58 multiplicado pelo logaritmo de 0,05. Esse valor 0,05 veio da divisão do valor da concentração externa de potássio em relação à concentração interna de potássio. 20 dividido por 400, 0,05. O que eu vou fazer no próximo passo? Eu vou extrair o logaritmo de 0,05. Extraindo esse logaritmo, o valor é de menos 1,3010 e por aí afora. O que eu faço após extrair o logaritmo de 0,05? Simplesmente eu vou multiplicar 58 por esse valor. Multiplicando 58 por esse valor, eu encontro um valor de menos 75,4597 blá 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 milivolt. Como nós chegamos a esse valor? Aplicando a equação de Nernst. Veja só. A equação de Nernst não é tão difícil assim quanto ela apresenta. Eu espero que vocês tenham entendido por enquanto. Vamos ver então que a utilização da equação de Nernst, isso precisa ficar muito claro para vocês, pois eu já vi muitos alunos confundindo isso. Então, gente, a equação de Nernst é utilizada para determinar o potencial de equilíbrio para espécies iônicas individuais. Isso é importantíssimo. Vamos repetir, gente. A equação de Nernst é utilizada para determinar o potencial de equilíbrio para espécies iônicas individuais. Não podemos esquecer isso. Eu uso, então, a equação de Nernst para determinar o potencial de equilíbrio para cada espécie iônica. Assim, lembra que o potencial de equilíbrio seria o gradiente de voltagem através da membrana, que é igual em força, porém em sentido oposto, à força de concentração que afeta determinada espécie iônica. Lembra o que é isso, pessoal? A figura mostra a membrana plasmática de um neurônio e nessa membrana inserido canais de repouso, tanto para o potássio quanto também para o sódio. O que é o potencial de equilíbrio? O potencial de equilíbrio iônico é quando a mesma quantidade de íon que sai de uma célula é contrabalanceada com a mesma quantidade de íon que entra na célula. O equilíbrio se dá, portanto, pela vazão que os canais iônicos de repouso permitem, contrabalanceada com o influxo do mesmo íon, da mesma espécie iônica. Assim, pessoal, perceba que para cada espécie iônica encontra-se um valor de equilíbrio diferente. Olha o exemplo. O potencial de equilíbrio do potássio é em torno de menos 75 mV, conforme nós vimos a partir da aplicação da equação de Nernst. Já o potencial de equilíbrio do sódio é em torno de mais 55 mV. O potencial de equilíbrio do cloreto é em torno de menos 60 mV. Se vocês quiserem conferir esses valores, basta que vocês apliquem a equação de Nernst da mesma maneira que eu expliquei para vocês quando eu expliquei o potencial de equilíbrio do
potássio. Se vocês aplicarem, vocês vão encontrar esses mesmos valores. Inclusive, eu deixo como sugestão para vocês esse exercício para fixar o conhecimento. Bom, uma vez que nós falamos a respeito do potencial de equilíbrio, vamos relembrar o potencial de repouso de uma célula. O potencial de repouso de uma célula, conforme nós já vimos, é muito próximo ao potencial de equilíbrio do potássio. Veja bem, pessoal, o potencial de equilíbrio do potássio é em torno de menos 75 milivolts. Já para a maioria dos neurônios, nós aprendemos que o potencial de repouso da célula é em torno de menos 65 milivolts. Veja que é levemente um pouco mais positivo em relação ao potencial de equilíbrio do potássio. Vamos ver por que isso ocorre. Lembra que o fluxo de um íon através da membrana celular ocorre por meio da força eletroquímica que nós vimos nas aulas anteriores e também por meio da condutância da membrana. O que significa condutância da membrana? É a capacidade que a membrana plasmática possui de conduzir os íons. E isso está em acordo com o número de canais iônicos. Lembra que eu falei para vocês, para as células da glia existem apenas canais de repouso para potássio. Portanto, somente o potássio atravessa a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de uma célula da glia. Agora vocês conseguem entender por que o potencial de repouso de uma célula da glia é igual ao potencial de equilíbrio do potássio. Somente o potássio está exercendo força para manter o potencial de repouso da célula da glia. Por outro lado, nas células neuronais existem tanto canais de repouso para o potássio, quanto também canais de repouso para o sódio. Neste contexto, perceba o detalhe. Tanto sódio quanto potássio atuam para o potencial de repouso da célula em torno de menos 65 milivolts. Isso porque a célula permite a condutância tanto da espécie iônica do potássio, quanto também da espécie iônica do sódio. Veja só, gente. Os estudos determinaram que existe uma relação aproximadamente de 100 canais de repouso para o potássio para um canal de repouso para o sódio. Obviamente, isso já demonstra que a ação do sódio para a determinação do potencial de repouso de uma célula é extremamente baixa. Isso porque a condutância neuronal para o sódio é extremamente pequena. Veja, em repouso, a célula é pouco afetada pelo influxo do sódio. Isso porque ocorre uma baixa condutância do íon sódio, uma vez que a proporção de canais de repouso para o sódio é extremamente baixa. Assim, gente, em outras palavras, enquanto o fluxo de potássio é extremamente intenso, graças à grande presença, à grande concentração de canais de repouso para o potássio, o fluxo iônico de sódio é mais limitado, uma vez que a concentração de canais de repouso para o sódio é muito baixa em comparação com o número de canais de repouso para o potássio. Então veja bem, para manter o potencial de repouso em um estado estável, necessita a separação das cargas elétricas que devem permanecer constantes. Isso indica que o influxo de cargas positivas deve ser contrabalanceado pelo influxo também de cargas elétricas positivas. O que isso quer dizer, pessoal? A mesma quantidade de cargas elétricas que está entrando precisa ser contrabalanceada com a mesma quantidade de cargas elétricas que estão saindo. Nisso vai manter um potencial de repouso estável na célula. Mas veja bem, o vazamento permanente tanto de sódio quanto de potássio, sem a oposição, iria ser dissipado, iria se perder. Isso iria reduzir o potencial de repouso de uma membrana. Vamos ver isso.
Lembra que o potencial de equilíbrio para o potássio é em torno de menos 75 milivolts. O potencial de equilíbrio do sódio é em torno de mais 55 milivolts. Já o potencial de repouso de uma célula é em torno de menos 65 milivolts. Veja só, este valor menos 65 milivolts é levemente diferente do potencial de equilíbrio do potássio e muito diferente em relação ao potencial de equilíbrio do sódio. Por que é levemente diferente em relação ao potencial de equilíbrio do potássio? Lembra que a célula neuronal apresenta uma grande concentração de canais de repouso para o potássio. E isso indica que o fluxo de potássio na célula em repouso é intenso. Já os canais de repouso para o sódio apresentam uma baixa concentração. Isso indica que o fluxo de sódio numa membrana neuronal em repouso é muito baixo. Por ser muito baixo, este fluxo iônico exerce uma baixa influência no potencial de repouso de um neurônio. Assim, gente, em menos 65 milivolts, este valor favorece o vazamento de potássio da célula. Isso porque já vimos em videoaulas anteriores, mas o interior da célula é mais positivo em relação ao potencial de equilíbrio do potássio. Ao mesmo tempo, este valor de menos 65 milivolts também favorece o influxo de sódio para o interior do neurônio. Também porque o interior da célula é mais negativo, veja bem, em relação ao potencial de equilíbrio do sódio. Isso está em consonância com as forças eletroquímicas que direcionam o fluxo iônico através da membrana plasmática de um neurônio. Mas veja bem, pessoal, este valor de menos 65 milivolts precisa permanecer estável. Só que, considerando uma célula neuronal que apresente apenas canais de repouso para sódio, para potássio e também para o cloreto, esses valores vão se dissipando ao longo do tempo. E nós não podemos perder este valor estável de menos 65 milivolts. Para isso, para manter este equilíbrio, entra em ação uma proteína ATPásica eletrogênica, a famosa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, portanto, vai auxiliar para a manutenção deste potencial de repouso estável em torno de menos 65 milivolts. A função da bomba de sódio e potássio nós vamos estudar na próxima videoaula. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários se você tinha medo da equação de Nernst. E aproveita também, deixe um comentário se você agora conseguiu entender o que é a equação de Nernst e qual a finalidade dela. Lembra que a equação de Nernst serve para determinar o potencial de equilíbrio para íons individuais. Isso é importantíssimo. A equação de Nernst tem como função determinar o potencial de equilíbrio para íons individuais. Pessoal, muito obrigado por assistir novamente o meu vídeo. Espero que você tenha aproveitado e continue seguindo o meu canal. Muito obrigado e até mais!